Então, o recado de hoje é: elimine a indecisão da sua vida, tá? Em todos os sentidos. Por exemplo, tá difícil decidir o que você quer? Se você quer sair do seu emprego, se você quer abrir uma empresa, se você quer realmente a sua empresa, elimine isso, decida o que você quer. Por quê? Porque você precisa enxergar quais as possibilidades se eu decidir sair do meu emprego. Aí você começa a abrir caminhos. Depois, quais as experiências que eu preciso ter para eu realmente sair do meu emprego. Aí você começa a criar repertório, ferramentas para você acreditar no seu caminho. E depois, quais são, o que é o acreditar mesmo? Será que eu realmente preciso de um empurrãozinho para acreditar em mim? Então é sobre isso. E fica a pergunta, né? Quais são as possibilidades da minha vida? E quais as experiências que eu quero ter? E em que eu acredito de verdade? Quais são as crenças? O que é aquilo que eu quero? A gente vai falar sobre decisão e coragem. Tem alguma decisão pendente na sua empresa hoje que precisa ser tomada? Tem alguma coisa que está te incomodando, que você não consegue sair do lugar? Então, primeira coisa, você tem que tomar essa decisão. E tomar essa decisão, às vezes, inclusive, sobre o seu negócio. Será que isso mesmo que você quer fazer para você? Você está dando o seu melhor? Essa decisão é uma decisão que vem de dentro e que todos os mentores que você vê aqui na internet devem ter falado. Mas ela é muito importante, que a partir dessa coragem e dessa decisão que você toma, todas as outras atitudes vão ser encaminhadas, vão ser constituídas, né? Porque você vai começar a ter um repertório de erros e acertos para que você consiga sair do lugar, né? Você vai ter ferramentas para isso. Então, hoje a gente tem muita questão na internet, muitas coisas que você pode buscar para você melhorar esse repertório e ter essas ferramentas. Mas e a coragem? E aí vem a questão da coragem. A coragem, ela é baseada em 3 estados, tá? E esses 3 estados, eles vão sustentar a decisão. Gente, não tem nada nessa vida que não surja dúvida. Você abrir um seu negócio, por exemplo, às vezes você vai chegar no meio do caminho e você vai assim: nossa, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Nossa, e agora? Ai, meu Deus. Só que você tem que ter esses 3 estágios da coragem muito bem embasados e saber que existem esses estágios para que você não desista no meio do caminho, tá? E o primeiro estágio é o estágio onde você precisa enxergar todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Sua empresa tem possibilidade de crescimento, comece a enxergar essas possibilidades. Como que você pode fazer esse crescimento? Se você precisa de organização financeira, se você precisa de organização de processo, se você precisa de vender mais, se você precisa de algum curso de gestão, de liderança, então você precisa ver as possibilidades. O segundo estágio vai ser o quê? A experiência. Você vai procurar experiências que você comece a gostar daquilo, que você comece a entender como que aquele estágio que você quer ir funciona. Então, por exemplo, se você quer ter uma vida mais abundante, se você quer, por exemplo, morar num bairro da cidade que você gosta, vai passar uma tarde lá para ler o livro. Se imagina naquele bairro. Vai dar uma olhada. Se você morasse ali, era naquela praça que você ia sentar para ver o livro. Então é assim que funciona. A partir desse estágio aí, onde você vai ter essa ideia de experiência, de contatos com as pessoas, com o que você quer, é que você vai saber se você gosta realmente dessa ideia que você está plantando, dessa atitude que te levou a ter esse ato de coragem. Então é nesse sentido. E depois a gente chega no acreditar realmente. O terceiro ato é o acreditar realmente, né? Você acredita realmente naquilo que você quer? Realmente você bota fé que você consegue realizar aquele sonho, ter aquela empresa de sucesso, ganhar aquela quantidade de dinheiro, ter aquele relacionamento de merecimento. Se você acredita, ótimo. Mas saiba que vai ter momentos que você vai ter dúvidas. E nesses momentos de dúvida, são esses estágios da coragem que vão te fazer ter mais clareza sobre o que você quer, né? Eu costumo dizer o seguinte, que decisão gera resultado. Indecisão gera falta de resultado, né? E muitas vezes a gente age através do medo. E o medo, gente, nos paralisa de tal maneira que a gente acredita que não consegue fazer as coisas. Então por isso que o último passo é o acreditar. São 3 estágios, né? Então você precisa entender que as decisões podem ser mudadas no meio do caminho. Então, o recado de hoje é: elimine a indecisão da sua vida, tá? Em todos os sentidos. Por exemplo,